dia 4 de julho, e estamos hoje aqui com essa webinar especialíssima para debater as oportunidades para o cooperativismo em tempos de crise. É um dos webinários que o Sistema OCERN SESCOP vem promovendo ao longo desse mês, uma maneira de continuar oferecendo o serviço de educação e capacitação, formação e capacitação, treinamento para as cooperativas e chegando até um número maior ainda de pessoas. Nós temos uma programação ainda durante esse mês inteiro e até o próximo mês. São temas variados, já trabalhamos a questão das assembleias virtuais, trabalhamos a questão de gestão e governança, trabalhamos também já questões psicológicas, como o isolamento afeta, né, a todos nós nesse momento. E hoje nós vamos falar sobre oportunidades para o cooperativismo em tempos de crise. Nessa webinar, nós estamos fazendo em conjunto com essa parceria com o Sistema OCB de Pernambuco e contamos hoje com o presidente do Sistema OCB do Estado de Pernambuco, Dr. Malaquias Anselmo, e contamos com o presidente do Sistema OCERN SESCOP RN, Dr. Roberto Coelho. Boas-vindas a todos. Quero dar só algumas instruções rápidas para os participantes. Quem quiser interagir com a nossa webinar, vai ter esse espaço também, certo? Nós vamos fazer da seguinte maneira. Os palestrantes vão fazer uma apresentação inicial, vão se apresentar, conversar. Tem uma apresentação que está na tela que também vai ser feita. E para os participantes que quiserem interagir, a gente pode abrir um bloco de perguntas para que a gente consiga manter a dinâmica da apresentação. Então, para isso, nós temos aqui no menu, aqui abaixo de vocês vão ver um menuzinho com levante a mão. Quando você clicar nesse menu que tem a mãozinha, eu vou saber que você levantou a mão. E aí é porque você quer fazer uma pergunta, certo? Ou você pode fazer a sua pergunta escrevendo por esse bloco que tem aqui embaixo, chamado Q&A. Esse Q&A significa Questions and Answers em inglês. Então, você abre ele e você vai ver uma caixinha e você escreve a sua pergunta que eu posso repassar também para os palestrantes. Ok? Aqui no canto esquerdo você vai encontrar a área de chat, de bate-papo, onde você pode interagir com todos nós nesse momento e também com os palestrantes. Tá certo? Então, vamos dar início aí. Eu queria convidar o Dr. Malaquias, agradecer desde já a presença, a participação. Essa é um webinar que o Sistema OCERN SESCOP participa pela segunda vez junto com essa parceria com o Sistema OCB de Pernambuco. Quero agradecer ao Dr. Malaquias pela disponibilidade, agradecer também à sua equipe pelo apoio, na pessoa de Vanessa, assessora de comunicação, que deu total apoio para que a gente conseguisse realizar essa webinar. Boa tarde a todos, boa tarde, Dr. Malaquias. Boa tarde, Gil, boa tarde, meu querido amigo Roberto Coelho. É um prazer enorme estar aqui com você, sempre se renova a alegria quando temos a oportunidade de estar juntos e conversar sobre o cooperativismo, conversar sobre o Nordeste. É uma região do Brasil, por eu ter nascido aqui, talvez, nesta região que me encanta. Acho o Nordeste uma das regiões mais encantadoras do mundo por onde eu tenho andado, né? Embora a gente esteja aqui na beira-mar, boa parte do nosso litoral, que é um litoral belíssimo, nós somos uma das regiões mais isoladas do mundo, porque aqui temos o mar, ao nosso leste aqui, nós só vamos encontrar populações na África. E ao oeste, nós temos toda uma dimensão gigante, né, enorme de quilômetros, e só vamos encontrar populações praticamente na margem do Caribe, do Pacífico, porque grande parte dessa dimensão é coberta pela floresta amazônica. Então, a gente, embora viva aqui nesse contingente populacional de quase 50 milhões de habitantes, nós somos um agrupamento de pessoas bastante isolada do contexto das relações do mundo. Tem outras vantagens. Nós estamos aqui próximo da Europa, né? Nós estamos próximo dos Estados Unidos,
mas nós, como população e como região do mundo, somos uma região bastante isolada. E isso cria, historicamente, Roberto, todo um contexto de cultura, de preservação, tanto das culturas antigas que herdamos das nossas populações que por aqui viviam, hoje praticamente dizimadas, como também pelos portugueses, que foram praticamente os únicos povos que, ou o único povo que ocupou, o povo estrangeiro que ocupou esta região. Um pouco houve uma tentativa num determinado momento da história dos holandeses, mas que não prosperou. Portanto, a gente preserva aqui a nossa economia, as nossas manifestações culturais, a dança, a música, né? E tudo aquilo que nós nos alegramos nessa região, de forma ainda pouco mesclada com outras culturas. Então, por aqui, a gente tem uma cultura ainda bastante autóctona, né? E bastante bonita. Dito isso, Roberto, eu queria saudar aos meus amigos do Rio Grande do Norte, né? Esse estado extraordinário, fantástico, tem um litoral belíssimo, tem uma cultura muito bonita, tem atrações turísticas importantíssimas, né? E um povo extraordinário. E ali, naquele estado, aí no seu estado, Roberto, talvez por ficar aí no cotovelo, né, do cotovelo aí do nosso país, né, se formou um cooperativismo historicamente muito interessante. E teve uma influência, né, você sabe disso, mas talvez alguns nossos amigos que estão na sala não saibam, teve uma influência fortíssima da Igreja Católica, né, que vem do antigo MEB, Movimento de Educação de Base, que construiu um cooperativismo humanista extraordinário, diferente do restante do cooperativismo do país. Então, esse cooperativismo do Rio Grande do Norte, né, eu conheço já de muitos anos, teve uma participação significativa na economia do Estado, né, diferentes momentos da história, mas sobretudo no período do algodão, e que essa cultura foi dizimada, se acabou, né? Naquela época nós tínhamos o algodão arbóreo, né? Que era um algodão que servia para produzir a lã e servia para a alimentação do gado no período da entre-safra. Isso se acabou por injunções extraordinárias, nocivas de grupos de interesses, né? E a economia agro-rural do Rio Grande do Norte perdeu muito ao longo desse tempo, como de resto do Nordeste. Nesse período, houve um processo migratório muito importante do campo para a cidade, né? E com essa migração foi junto também o cooperativismo, de forma que aquele cooperativismo agropecuário que nós tínhamos no Nordeste e aí também no Rio Grande do Norte, e quando eu estou falando do Rio Grande do Norte, também estou falando de Pernambuco, da Paraíba, dos nossos estados, se mudou do campo para a cidade. De forma que hoje nós temos um cooperativismo não tão expressivo no setor agropecuário do Nordeste, a não ser em algumas áreas de irrigação, né, de cultura irrigada, mas esse cooperativismo migrou para cidades, para as grandes cidades, sobretudo para a capital, em outras formas de cooperação, como, por exemplo, a saúde, o crédito, o trabalho, né, o transporte e assim por diante. De forma que é um contexto novo que nós estamos vivendo, né, no país, agora com essa pandemia terrível, e vou concluir essa minha entrada nessa minha primeira conversa, né, fazendo uma reflexão que eu tenho feito para mim mesmo nesses últimos tempos. Eu li recentemente que uma pesquisadora norte-americana chamada Margaret Mead, uma das mais importantes antropólogas do mundo, que fez basicamente os seus estudos em toda aquela região
do Pacífico, próximo à Indonésia, a Samoa, etc. Ela, numa dessas escavações, descobriu uma tíbia, né, de um homem primitivo, de um homem ainda da sociedade coletora, né, do tempo da sociedade coletora, que é mais ou menos 8.000 anos antes de Cristo, e que essa tíbia, esse osso, havia sido quebrado num acidente, talvez numa luta com um animal ou numa queda, havia sido quebrado, e aquele osso havia sido, em seguida, restabelecido, né? Isso significou que aquela pessoa, aquele humano que quebrou a perna, teve que ficar durante algum tempo em repouso para que aquela perna fosse restabelecida. Isso cria um fato importante, que é o fato do cuidado. Então, aconteceu durante aquele período, certamente, por parte do agrupamento dos amigos e familiares daquela pessoa que sofreu aquele revés, todo um cuidado no fornecimento de alimentos, de proteção, etc., para que ele se curasse, né, curasse a sua perna. E isso revela, Roberto e os demais que estão nos vendo, o caráter importante de cuidar das pessoas, né? Cuidar das pessoas hoje, nós que estamos vivendo essa pandemia, talvez seja a nossa ação mais proativa, mais necessária que precisamos fazer, né? Então, aquela descoberta da Margaret Mead revela isso, que naquela sociedade primitiva, se alguém não tivesse cuidado bem daquela pessoa, ele não teria sobrevivido, né? E nós estamos vivendo isso, esse momento difícil, né? Que se nós não cuidarmos uns dos outros, nós poderemos nos dizimar. Nós poderemos não ter futuro como sociedade humana. E eu acho que o cooperativismo, e aí eu queria chamar, para terminar essa minha fala, e aí o cooperativismo me parece que a expressão, é a forma de organização da sociedade de natureza econômica que mais se presta para este momento, para essa ação cuidadora, né? Porque os outros movimentos ou sistemas, como o capitalismo, que tem a sua base fundamental na competição e no lucro, ou o socialismo de Estado, que tem a sua base principal na ação coletiva e na deferência do Estado, né, não sirvam tão bem, eu falei de dois modelos, podia ter falado de outros, não sirvam tão bem quanto serve o cooperativismo, que tem como ferramenta principal da sua ação a cooperação e tem como resultado objetivo da sua ação a felicidade das pessoas, né? As pessoas serem felizes. Então, acho que isso é importante para a gente entender o cooperativismo. Quais são, para mim, algumas dificuldades? É que muita gente faz cooperativismo e pouco entende do cooperativismo, ou faz um cooperativismo, desculpa a expressão, meia boca, né? Faz um cooperativismo pela metade, faz um cooperativismo com entrelaçamento de outros valores que não estão na nossa pauta, não estão no nosso DNA. O nosso DNA é gente cuidando de gente. Então, na hora que nós aprendermos que fazer cooperativismo é gente cuidar de gente, eu acho que nós vamos fazer um cooperativismo mais extraordinário do que nós temos hoje no país, né? Então, esse me parece que é o momento da gente aprender, né, um pouco mais
a fazer um cooperativismo que esteja no DNA das pessoas, né, que é gente cuidar de gente. Então, era um pouco essa minha reflexão. Desculpa o tempo que me alonguei, mas que eu gostaria de colocar para você, Roberto, e para os que estão participando conosco dessa nossa conversa, né, um pouco da minha reflexão e da minha preocupação. Hoje eu tenho muita preocupação com o cooperativismo que se faz, né, que ele está muito mais parecido com outra coisa, em boa parte, não quero generalizar, do que realmente com a cooperativa ou com o cooperativismo. Obrigado pela participação e vamos continuar conversando. Então, né, obrigado, doutor Malaquias Anselmo, pela primeira intervenção. A palavra, então, o nosso presidente, Roberto Coelho. Gostaria, inicialmente, de agradecer a meu amigo Malaquias, a quem eu prezo há longo tempo. Agradecer a presença de vocês nessa webinar, alguns dirigentes das organizações estaduais, principalmente da nossa região, algumas pessoas que estão também de Brasília, de São Paulo, Rio de Janeiro, acho que 3 ou 4, 5 estados. Essa oportunidade da gente conversar sobre as ações do cooperativismo e o que nós vemos dessas possibilidades, principalmente nessa época de dificuldade da crise. Antes de iniciar, eu vou colocar aqui na tela. Gil, está aparecendo aí na tela, Gil? Alô? Está me ouvindo? Está na tela aí, Gil? Está na tela sim, doutor Roberto. Está na tela sim, viu? Tá bom. Perfeito. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a Malaquias essas palavras e talvez ele vá se identificar muito com a nossa parte inicial, que vai exatamente nesse contexto que Malaquias colocou. Nós não combinamos essa apresentação, mas vai bem parecido. Vocês sabem que em 1980, a Aliança Cooperativa Internacional contratou, aliás, em 1979, a Aliança Cooperativa Internacional contratou um senhor chamado Ladislau, do Canadá, para fazer um estudo sobre o futuro do cooperativismo para o ano 2000. Esse livro, muitos cooperativistas já viram, mas esse livro, para mim, foi a Bíblia do cooperativismo. Praticamente, nós procuramos segui-lo em todos os seus aspectos, porque nós achamos que esse homem, ele nasceu para escrever esse livro. Depois, 5 anos depois, ele faleceu, um canadense, Ladislau, e vocês vão ver aí as 10 teorias, as 10 teses deles que colocaram, que hoje, depois de 40 anos, está mais atual do que nunca. Então, vamos lá. Vamos analisar as 10 indicações da visão do Sr. Ladislau. Gil, a fotografia está aí na frente do bicho. Como é que eu mudo aqui? Escrito em 1980, onde oferecia e recomendava aos dirigentes e estudiosos a ideia de debater para debate como forma de fortalecimento do sistema cooperativista mundial, que são pertinentes até o presente momento. Sabendo que a nossa concepção não é generalizada, e nem mesmo no nosso Estado e no nosso país. Assim, cabe a cada um de vocês que estão escutando, os que vão ter conhecimento, os associados, os funcionários, os dirigentes, os cooperativistas, os parlamentares, os professores, os estudiosos e até a sociedade, uma análise particular, sugerindo novos debates
e a diferenciação que julgar mais importante para estudo mais aprofundado do papel do cooperativismo. Como instrumento de promoção social, da justiça, da economia, da paz, do uso racional dos recursos e da preservação do meio ambiente e a geração de postos de trabalho e renda. Principalmente numa época que nós estamos vivendo hoje, uma época de crise. Item 1, doutor Ladislau, certas transformações não serão assimiladas com facilidade e sem resistência, e se imporão pela força dos fatos. Vocês estão vendo que essa mudança, o Covid trouxe uma mudança radical na forma de fazer o trabalho. Então, o trabalho home office cada vez mais vai tomar importância. Então, essa situação hoje está mais atual do que em 1980. Aonde, Malaquias? Aonde as transformações são inevitáveis, aonde as cooperativas deverão fazer todo o possível para adaptá-las e utilizá-las no que melhor lhe representar. Ninguém até o momento, item 3, ninguém até o momento escreveu a história do futuro e o cooperativista. Os cooperativistas devem se imbuir da resolução e nele gravar o seu próprio capítulo. Ou seja, o cooperativismo deve buscar se inserir e escrever uma nova realidade dentro do contexto econômico, político, social e institucional do país. Enfim, podem ser participantes ativos na preparação e até mesmo na criação, desde que para isso tenham decisão e vontade. Colabora com você, Malaquias, que nós precisamos ter a decisão e vontade. E você sabe muito bem que ter decisão e vontade, você mudar o status quo, puxa outras pessoas que não querem que haja mudança, ou senão não quer que atinja determinados patamares. A mais dura realidade da nossa época é que a maioria da população mundial está mal ou insuficiente nutrida, enquanto que uma minoria restante não sabe o que fazer com seus excedentes alimentares. 5. Assim como o senhor feudal, detentor do poder supremo, os conselhos administrativos das grandes empresas, reina sobre a sociedade nos tempos atuais. A diferença é que esse poder é, em geral, oculto e inacessível. Aparece como irresponsável, pois não se pode determinar onde começa ou termina tal poder. É soberano sobre si mesmo e, diferentemente do poder político, não pode ser mudado, nem destituído de suas funções. Ocorre mesmo que, em certos países ocidentais, que esse poder seja maior do que o poder ou do Estado. O sistema cooperativo deve preparar-se com medidas de apoio para ajudar os seus associados, meu amigo Malaquias, a vencerem os obstáculos, pois serão muitos, com muitas dificuldades em suportar os duros abalos da economia em crise. Nessa situação, as cooperativas concorrerão com multinacionais gigantes que dominam a economia de modo crescente e levarão desvantagem devido às suas próprias regras de comportamento. Além disso, há um clima de concorrência violenta, interna e externa, onde o mais forte vence, e essas sociedades são providas de recursos infinitamente superiores aos das cooperativas. É impensável que o movimento cooperativista anunciar sem ambiguidade e divulgar teorias, convicções, critérios éticos fundamentais do quais se diz portador e sobre os quais repousam o seu funcionamento. Caminhando para um futuro com cooperativas de formas e tamanho cada vez mais variados, mas em particular do tipo polivalente, cobrindo toda uma comunidade. O sistema cooperativo não poderá impor no futuro o seu desenvolvimento satisfatório se não conseguir, em cada país, eu posso dizer, em cada estado e em cada município, se impor como setor da economia nacional.
Aqui é a referência que você colocou, Malaquias, de que o cooperativismo é uma ferramenta que está em todos os sistemas de governo do mundo, seja ele comunista, seja ele socialista, seja ele anarquista, colonialista, monarquista, ditatorial, capitalista, capitalista com, primeiro, parlamentarista. O sistema cooperativo está em todos os sistemas de governo. E nós precisamos, dentro do cooperativismo, aproveitar as melhores situações de cada um desses sistemas. Ou seja, nós precisamos trazer para o sistema cooperativo todo esse lado bom de que cada sistema desse pode contribuir com a sociedade. Eu fiz um levantamento da questão do Brasil. No Brasil, hoje, o ano passado, nós tivemos um PIB de 7,3 trilhões de reais. Esse é o PIB brasileiro. E a região Nordeste, meu amigo Malaquias, a região Nordeste, meu amigo João, que está também participando, a nossa região Nordeste representa apenas 13%, 13, pouco por cento do PIB brasileiro. O que significa dizer, 9 estados, nós somos 9 estados, quase 50 milhões de habitantes, e temos apenas 13% da economia nacional. O que significa dizer é que muitos dos nossos estados têm PIB que são extremamente irrisórios no contexto econômico. Nós temos situações de estados que o PIB chega a 0,14%. Ou, em outras palavras, a nossa região carece que nós fazermos uma revolução, Malaquias, onde possa trazer um desenvolvimento não só do cooperativismo, mas de toda a sociedade. Nós precisamos fazer o cooperativismo como instrumento de fazer o desenvolvimento econômico da nossa região. Se vocês viram essa outra tabela, essa tabela aí foi do ano passado, que saiu na Agência do Estado, e você vê a situação aqui no Brasil. Nós vamos ver que 1%, apenas 1% da população tem ganhos acima de 19 mil reais. 3% tem ganhos entre 9 mil e 19 mil reais. 15% tem ganho entre 2.995 a 9.490 reais. 27% tem ganho financeiro entre 1.997 a 2.994. 54% da população tem ganho abaixo de R$ 1.996. Se você somar o ganho de até 3.000 e o ganho de até 1.900, vê que são 81% da população tem ganhos infinitamente inferiores às suas necessidades. Mais de 80%. Então, nós estamos num grande país, mas temos uma população extremamente pobre. Então, é esse papel que nós precisamos fazer um trabalho, reforçando. Eu peguei uma situação de um município aqui no nosso estado. Nós vemos aqui uma população de mais ou menos 13 mil pessoas, 12.356 mais precisamente, e a população, a renda média é de 1,9 salário mínimo. E nesse município, apenas 789 pessoas têm uma renda, um emprego, uma renda. Isso representa 6,1% da população. Significa dizer que 94% do município não tem uma renda definida, não tem uma receita definida. Então, e mais, 51% desse município vive com abaixo de meio salário mínimo. Isso aí, Malaquias, é uma coisa desastrosa para a nossa região. Nós vemos que nós temos que ter o cooperativismo como sendo uma das alternativas de buscar reverter esse processo. Porque o problema nosso é a geração de postos de trabalho e renda. E isso o cooperativismo pode e deve fazer. Conforme nós apresentamos as nossas dificuldades no desenvolvimento do cooperativismo nos nossos estados,
na nossa região principalmente, não foram causadas pela Covid-19, mas apenas ampliada de forma brutal. Vocês vejam que essas dificuldades que nós temos não foi pela Covid, nós já tínhamos independente da Covid. A Covid apenas veio mostrar para a gente, ampliar as nossas dificuldades e talvez conscientizar que a gente possa fazer o que você colocou, Malaquias, juntarmos para buscar superar essas dificuldades ou minimizar essa situação para buscar um pouco de felicidade e condições para a nossa população. Devemos aproveitar o momento que estamos vivendo e buscar integrar o cooperativismo como instrumento das políticas públicas e privadas, de modo a sermos um instrumento importante e de reduzir os efeitos negativos da crise. Isso aqui está no livro do Cooperativismo no ano 2000, uma definição do Banco Mundial em relação às cooperativas agrícolas. Seria difícil, o Banco Mundial diz, seria difícil encontrar um sistema mais eficaz que o cooperativo para encorajar e estimular a participação ativa das populações e a realização de um programa de desenvolvimento rural. Não somos nós que dizemos. É o próprio Banco Mundial que afirma que o cooperativismo é uma ferramenta que, sim, bem aproveitada, bem gerenciada, pode reverter essa situação. Assim, nós propomos fazer um trabalho baseado nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Social da ONU, em aliança com os outros sistemas S. Nós não somos uma estrutura estanque. Nós precisamos fazer alianças estratégicas com outras instituições, principalmente o nosso sistema S. Tá certo? Porque não é justo a gente caminhar paralelo com o Senar, com o Sebrae, com o SEST, com o SEST, Senai e SESI, nós precisamos buscá-los, precisamos trazer a oportunidade de trabalharmos juntos e, com isso, nós otimizarmos os nossos poucos recursos. Nós precisamos fazer uma aliança com o governo do Estado. Hoje, nós estamos enviando um documento, um ofício para a governadora, onde nós estamos propondo de que fazemos um trabalho para não deixar as empresas paralisarem. Nós temos uma informação de que 40% das empresas que paralisaram suas atividades não retornarão suas atividades. No entanto, se a gente conseguisse, ou uma parte dessa, transformar numa cooperativa, ou que as cooperativas pudessem dar um apoio, esse número poderia ser reduzido. Nós poderíamos diminuir o número de empresas que vão fechar. Nós precisamos fazer acordo com as outras instituições sociais, fundações, institutos, associações. Nós precisamos fazer acordo com as empresas. Empresas, não tem problema nenhum de fazer acordo com empresas. Nós precisamos se juntar com outras cooperativas, buscando entregar o cooperativismo. Cooperativa e cooperativismo são coisas diferentes. Como um instrumento de reestruturar instituições e empresas, buscando evitar o fechamento e a paralisação das atividades. Aqui estão os 17 Objetivos Sustentáveis da ONU, os 17, que nós vamos tomar isso como sendo a referência e buscar incessantemente fazer as atividades dentro dessas ações que são recomendadas. Nós estamos buscando criar um novo modelo. Eu tive até a oportunidade de colocar essa frase aqui, capitalismo cooperativo, que a frase não é minha, é do professor Maurício Pandolfi. Por quê? Porque o capitalismo, em nenhum momento o capitalismo é inimigo do cooperativismo. O capitalismo pode ser um grande aliado do cooperativismo, desde que ele não queira ter aqueles lucros exorbitantes como tem no Brasil. As empresas no Brasil, elas procuram ter lucros que na Europa, enquanto uma atividade leva 25 anos para ser pago, aqui leva 4 anos. Então, aqui não se pratica capitalismo. Aqui se pratica um capitalismo selvagem. O cooperativismo pode ser um aliado do capitalismo, porque vocês conhecem os Estados Unidos. As cooperativas dos Estados Unidos estão entre as cooperativas mais fortes do mundo, tanto as instituições financeiras de crédito, quanto as cooperativas de energia. As cooperativas de energia no setor elétrico lá nos Estados Unidos é maior do que o sistema elétrico brasileiro. E lá
o pai do capitalismo. Então, o capitalismo pode ser um grande parceiro do cooperativismo, desde que tenha as taxas, tenha os seus interesses, os lucros, dentro de patamares normais, dentro de patamares acessíveis, diferentemente dos agentes financeiros brasileiros. Aqui está uma situação, não sei se vocês estão vendo aqui, uma situação de uma empresa quando uma empresa ou uma cooperativa, quando ela entra em dificuldade. Se vocês olharem aqui, uma empresa quando entra em dificuldade, é uma ilusão a pessoa imaginar que aquela dificuldade se restringe apenas aos funcionários, aos dirigentes. Uma empresa ou uma cooperativa, quando ela fecha suas atividades, ela afeta a toda uma economia, seja ela que esteja numa grande cidade, seja ela que esteja num pequeno município. Nos pequenos municípios, a situação é mais precária ainda, porque muitas vezes aquela instituição, 200, 300 pessoas que trabalham associadas a uma cooperativa e que vivem na cooperativa, quando ela fecha, num município que tem 12 mil, 13 mil, 14 mil habitantes, é uma situação drástica. Então, uma empresa ou uma cooperativa, quando tem suas atividades encerradas, muita gente comemora, mas isso é um desastre para o país, é um desastre para a sociedade, é um desastre para o associado. Todo mundo paga o preço, tá certo? Então, o que é que acontece? No Brasil tem a fábrica de fazer empresas ser um instrumento de intervenção. Uma empresa em dificuldade, quando uma empresa no Brasil, ou uma cooperativa, ou uma pessoa física entra em dificuldade, a primeira coisa que os agentes financeiros do brasileiro faz é não mais ajuda. Muitas vezes, a cooperativa ou a empresa tem capital, muitas vezes tem patrimônio o suficiente para sair da crise, mas os agentes financeiros brasileiros não ajudam. Pelo contrário, ajudam a levar para a dificuldade, porque negam aquela instituição, seja a empresa, seja uma cooperativa, ou uma pessoa física, a uma situação de maior dificuldade. Então, existe um ditado na Europa que diz agentes financeiros no Brasil são coveiros, enquanto agentes financeiros em outros países são hospitais, instituição. Então, o que é que acontece? Uma empresa, quando entra em dificuldade, ela começa a perder valor, a cooperativa começa a perder valor, e quando chega aqui, o governo quer ajudar a empresa a se restabelecer. A empresa não tem mais condições, porque ela perdeu clientes, fornecedores, ela perdeu capital humano, ela perdeu patrimônio. Então, quando vai ajudar, não tem mais condições de ser recuperado, porque você está dando remédio ao pessoal que já está em fase terminal. Então, o que é que acontece? Essa situação, ela se reverte lá no setor público. O setor público, quando tem uma dificuldade, a empresa do setor público faz dificuldade, o governo só tem duas alternativas. O governo ou fecha a empresa e bota os funcionários para outras instituições, ou faz a privatização. O que é que está acontecendo no Brasil? O governo vai privatizar várias empresas, ou privatizou várias empresas. E quem compra as empresas públicas do Brasil? São empresas públicas dos outros países. Então, o que demonstra de que a questão não é a empresa, a questão é a parte da gestão da empresa, a administração da empresa. Se a empresa pública for bem administrada, ela dá resultado muito grande. Se a empresa privada for bem administrada, ela dá resultado muito grande. Mas se uma empresa for mal administrada, seja pública, seja privada, não vai dar resultado em canto nenhum. E nós precisamos levantar a voz de que o modelo que está fazendo de transformar as empresas do governo para empresas estatais estrangeiras não é bom para o país, não é bom para a sociedade. Quando o pessoal vê numa propriedade rural estrangeiro, o pessoal canta, vende para uma propriedade por um preço excelente. Para os estrangeiros, isso é como se você estivesse dando aquela empresa para ele.
Porque uma propriedade, ela não é uma propriedade. Ela é uma agência de desenvolvimento, ela pode fazer 1000 atividades. Aqui está o nosso papel do cooperativismo. Nós precisamos, meu amigo Malaquias, João, Rubens, nós precisamos fazer uma gestão de fazer com que a gente consiga alavancar a receita das nossas empresas, das nossas cooperativas, e, ao mesmo tempo, reduzir as despesas. Reduzir a despesa. Vocês talvez sabem, nós vamos iniciar um processo agora, Malaquias, de fazer a gestão de documento digitalizado. Nós vamos neutralizar o papel, nós não vamos mais utilizar papel. Todo o processo vai ser digitalizado, desde o começo até o final. Isso dá uma economia de 3% a 4%. Então, fora outras atividades, nós podemos sim dar um apoio às cooperativas para aumentar a receita e diminuir as despesas. Esse mural, essa fotografia, foi que eu vi em Brasília, do banco... como é o nome do banco? Santander. Em Brasília, mural. Até a menor das empresas será uma multinacional. Isso é a maior verdade cristalina que eu vi em 2015. Eu tirei a fotografia, porque uma empresa, quando você coloca ela na internet, quando você coloca na rede mundial, ela deixa de ser uma empresa do município, ela passa a ser uma empresa internacional. Ela pode vender para todo canto, para todos os lugares do mundo. O que vai precisar nela é alguns ajustes, algumas situações que ela tenha as condições de vender e alguém tenha condições de entregar, de fazer a entrega daquela produção, tanto para vender quanto para comprar. Nós precisamos ajudar as nossas cooperativas a se tornar uma empresa internacional, ter condições de vender seus produtos e serviços para qualquer lugar do mundo. Então, isso aqui é o que nós estamos fazendo. Aqui é uma situação das cooperativas de produção. Nós estamos iniciando esse processo aqui. Você viu aqui a cooperativa, né? Nós estamos fazendo uma experiência com uma cooperativa, vou mostrar para vocês na frente. Uma cooperativa de produção, ela pode fazer uma venda porta a porta, ela pode fazer uma venda na loja física dela, ela pode fazer a venda por processo online, ela pode fazer a venda por uma central de comercialização, e ela pode fazer uma venda para uma agroindústria, de forma de que a produção dela sempre vai ter como alguém adquirir. Uma das situações que nós aprendemos foi que, na área da agricultura, não é necessário produzir para vender, é necessário vender para produzir. Porque quando você comercializa, você sabe o que vende, você pode produzir com muito mais garantia, com muito mais condições de receber os valores que são mais justos do que quando você produz para vender. A outra situação, nós vamos colocar a parte central de marketing, nós estaremos aí, Maraquia, mais menos dias conversando com você, e vamos dar ferramenta na parte disso, uma central de leilão, o leilão no martelo, o leilão programado, o leilão reverso e o leilão social. Nós vamos instituir aqui no estado feiras permanentes. Todos os condomínios que tiver aqui em Natal, nós vamos cadastrar e tentar fazer feiras permanentes lá. Por que nós estamos fazendo isso? Porque com isso nós fazemos com que as cooperativas possam fazer a comercialização, no lugar de fazer via um terceiro, ela fazer direto. Eu não sei se vocês sabem, mas na Europa, as cooperativas ligadas a essas pequenas cooperativas, elas têm 1/3 da produção delas, as cooperativas da França, da Espanha e de Portugal, 1/3 da produção delas já é vendido diretamente ao consumidor. A cooperativa já entrega ao consumidor. Não existe intermediário, não existe central, já vende direto. 1/3 da produção, as cooperativas criaram ponto de revenda nos shoppings, naquelas rodoviárias, naqueles locais, onde ela vende os seus produtos. E 1/3 ela vende através de central de comercialização, como SEASA, como essas outras instituições. Então, nós queremos fazer aqui, não é copiar, nós queremos fazer um modelo que dá certo lá e que nós podemos fazer aqui.
nós acertamos, depois da pandemia, vai vir algumas pessoas da Comunidade Europeia aqui para ver se nós integramos as cooperativas aqui do estado, do Rio Grande do Norte, principalmente as agrícolas, com as cooperativas agrícolas da Europa, para a gente levar produto para lá e trazer produtos de lá para cá. Isso aqui está a cooperativa que está sendo colocada, esse portal, como sendo a cooperativa piloto. E nós fizemos a cooperativa piloto porque nós precisamos de um exemplo que a gente possa consolidar, validar. Porque se a gente colocar no ar uma situação onde as cooperativas têm problema de entrega, têm problema de logística, têm problema da produção, nós matamos o projeto. Então, nós estamos, através da Coafis, nós terminamos o portal da Coafis, vamos colocar no ar o portal da Coafis no ar agora, e esse portal da Coafis, vocês podem, depois vocês vão receber aí o endereço, vocês podem ir, qualquer consumidor, tanto pessoa física, pessoa jurídica, o governo, pode comprar os produtos via online. E a cooperativa vai ter 2 dias de que entrega. A cooperativa ou entrega na segunda-feira ou entrega na quinta-feira. Quem pedir de domingo, depois das 10 horas, até quarta-feira, às 10 horas, recebe na quinta-feira. Quem pedir na quinta-feira, depois de 10 horas, até domingo, até 10 horas, recebe na segunda-feira. Então, nós estamos oportunizando que a cooperativa comercialize seus produtos diretamente. E mais, toda essa logística vai ser feita por outra cooperativa, que são as cooperativas de transporte. Tanto trazer o produto aqui para a central de comercialização, como para entregar o produto aos consumidores que fizeram o pedido, vai ser feito por cooperativas. Cooperativa de transporte, cooperativa de seguro, cooperativa de moto, a cooperativa de crédito. A cooperativa de crédito é quem vai receber todo o recurso. Tá? Então, o que é que nós queremos propor nessa nova oportunidade? Primeiro, vocês sabem que antes de ser formado o SESCOP, né, até 1988, nós, nas organizações das cooperativas, conseguia alavancar muitos recursos por convênios e acordos com os ministérios. Você se lembra, Malaquias, que nós tínhamos o recurso que vinha, convênio, acordo, contrato, que vinha pelo Ministério. E existia um fundo, chamado Fundo Nacional de Apoio, de Fomento ao Cooperativismo. Esse fundo, ele não foi extinto. O gestor do fundo foi extinto, mas o Fundacop não. O Fundacop tem um decreto legislativo feito lá no Senado Federal, que o Fundacop não foi extinto. Então, o Fundacop pode ser negociado para reativar o Fundo Nacional de Apoio ao Cooperativismo. E esse fundo ele poderia pegar recurso nacional, internacional, empréstimo nacional e internacional, pode pegar recurso de dotação orçamentária. Então, nós poderemos, Malaquias, fazer um trabalho de reestruturar o Fundo Nacional de Apoio ao Cooperativismo. A outra situação, tem gente aqui na área ligado um pouco na área de crédito, nós precisamos fazer algumas ações junto aos bancos hoje o Bancob, mais precisamente o Bancob e o Bancicred. O Bancob e o Bancicred, você sabe de que o Bancob e o Bancicred é uma instituição que hoje tem como acionista fechado apenas os sócios, as centrais de crédito. Agora, nós precisamos trazer esse banco para uma situação ou formar um novo banco, seja um banco digital, seja um banco físico, onde qualquer cooperativa, qualquer associado, qualquer empresa possa ser sócio do banco. Por que uma cooperativa de crédito? Por que uma cooperativa singular de crédito? Por que uma cooperativa agrícola, um associado, um funcionário, pode comprar ações do Banco do Brasil, pode comprar ações do Bradesco, pode comprar ações do Santander, pode comprar ações do Itaú, mas não pode comprar ações do banco cooperativo, da instituição dele, do cooperativismo. Então, nós precisamos, Malaquias, somar força, não só com vocês, com o Pernambuco, mas as outras regiões, os outros estados, inclusive o Norte, o Nordeste, Centro-Oeste, somar força para que nós possamos
fazer uma ação que consiga levar a bancarização para os pequenos, os micro pequenos associados, você está entendendo? E os pequenos municípios. Nós precisamos, inclusive nós começamos amanhã nós começamos o primeiro exemplo, que vai ser aqui numa cooperativa de saúde, fazer um trabalho de recuperação de direito financeiro. Você tem ideia do que representa o direito financeiro nas instituições? Todas as instituições, todas, sem exceção, seja de energia, seja de telecomunicação, seja de água, seja de gás, energia, água, gás, telecomunicação, todas têm recurso a recuperar, todas. Então, amanhã nós contratamos um estagiário que vai trabalhar junto com outra pessoa que foi contratada conosco. Amanhã nós iniciamos o processo de fazer recuperação de direitos financeiros. Vamos iniciar com o pessoal ligado às cooperativas, o sistema cooperativo. Mas depois nós iremos também para os associados, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. Nós queremos fazer uma reestruturação, uma proposta, que nós mandamos o ofício hoje para a governadora, de fazer a reestruturação econômica de empresa e cooperativa. Não deixar a empresa nem a cooperativa falir. O que eu mostrei atrás é de que quando uma situação dessa fecha, uma instituição fecha, o prejuízo é muito grande. Não é para aquela cooperativa, é para todo o sistema e para toda a sociedade. Vamos retomar, vamos propor fazer a retomada de projetos que estejam paralisados, seja projetos públicos, seja projetos privados. Projetos públicos, você pasme, existem dezenas de projetos no governo paralisados. Nós temos aqui, Malaquias, um projeto chamado Baixo Açu, que são 8.000 hectares de área 100% irrigável, lá no Baixo Açu, lá no Vale, tá certo? Menos de 2.000, 3.000 hectares são aproveitados, tem 5, 6 mil hectares que poderiam ser aproveitados, 5, 6 mil hectares geraria 30, 40 mil empregos, meu amigo. Cada hectare de irrigado gera 2 a 3 empregos. Então, nós poderíamos buscar fazer a recuperação de projetos, tanto privado como de governo, que estejam paralisados. E você veja uma situação, uma agroindústria. Nós tivemos informações que uma agroindústria que investiu mais de R$1 bilhão está paralisada porque faltou R$20 mil. Uma agroindústria que, se uma agroindústria tiver, a cooperativa lá perdeu 8 mil quilos de maracujá porque não teve como trazer, porque não teve como fazer o beneficiamento. Então, nós precisamos, como dirigente da organização, como dirigente do SESCOP, você está entendendo, buscar dar esse apoio, dessa estruturação, para que nós possamos dar ao cooperativismo, dar essa filosofia que você disse, levar à felicidade, levar a menos condições de dificuldade. Parceria na área de transporte, tanto intermunicipal como municipal. Você sabe que as cooperativas de transporte estão passando por uma situação extremamente delicada, extremamente difícil, porque houve uma paralisação na mobilidade urbana e as cooperativas, muitas delas, houve a necessidade aqui de receber cesta básica. Então, nós precisamos buscar uma forma de ajudar esse pessoal. Você não sabe, Malaquias, mas nós desenvolvemos um aplicativo que está funcionando, está em teste, já faz 2 meses que está em teste. Durante esses 2 meses, nós fizemos mais de 20 ajustes, dificuldades, e nós só vamos lançar ao público quando tiver resolvido todas essas questões, para não servir de elo para as pessoas que são contra a cooperativa aproveitar e entrar com ações contra o sistema cooperativo. Aí nós vamos levar esses aplicativos, essas plataformas, vamos levar para as prefeituras, para as empresas, mostrando de que conosco a situação, se você ajudar a gente, você não está ajudando uma pessoa. Se você comprar um produto nosso, você não está ajudando, você está ajudando a manter um emprego, manter uma pessoa lá na área rural. Nós precisamos buscar um fundo garantidor. Eu não sei se você sabe, mas na Paraíba foi criada uma instituição chamada Garante Paraíba. Tá? Foi criada em parceria com o SEBRAE.
Então, o Garanto Paraíba. Ora, nós precisamos um Garanto Paraíba, nós precisamos um Garanto Pernambuco, nós precisamos um Garanto Rio Grande do Norte, nós precisamos um Garanto Sergipe, nós precisamos um Garanto Bahia, nós precisamos ter forma de dar garantias às nossas cooperativas, aos nossos associados, porque se deixar na regra normal, apesar do governo avisar da pública, não funciona, porque quando chega lá nos agentes financeiros, eles perguntam, cadê a garantia? Se você não tem garantia, não, mas não tem garantia. Aí o dinheiro não sai na época, não sai na necessidade que se precisa. Então, nós precisamos arranjar a forma de dar garantia aos nossos investidores, aos nossos financiadores, dos projetos que podem ser importantes para as nossas cooperativas. Programa de saúde. Programa de saúde. Vocês sabem que apenas hoje 18% da população tem plano de saúde. 18% da população tem plano de saúde. 82% da população não tem plano de saúde. E isso é um desastre. Isso é um desastre para a sociedade. Por quê? Mesmo os que têm plano de saúde, você precisa de um procedimento, aí o plano de saúde faz a negação, não deixam, porque eles se viabilizam gradativo. Se eles atender toda a demanda que os usuários fazem, eles quebram mais rápido. E 80%, ou mais de 80%, não tem que recorrer a SUS, ou a recorrer àquelas clínicas populares que hoje que deu um crescimento e hoje estão baixando. Então, as cooperativas nós precisamos integrar as cooperativas num programa de saúde, onde a gente possa levar para parte desse contingente uma condição de ter acesso aos procedimentos de saúde, inclusive da parte de recuperação reparadora, para a parte de estética. Porque a autoestima da pessoa, uma pessoa que anda com uma cara, ou que anda com um estômago, ou que está numa situação desconforme, ele não se sente, ele se sente diminuído. Nós precisamos buscar uma autoestima, levar uma autoestima para esse pessoal, levando essa situação. A inclusão digital. Nós precisamos fazer um trabalho, porque o governo diz que todo mundo tem inclusão digital. Não é verdade. Se você chegar nos municípios aqui do Rio Grande do Norte, em Pernambuco, ou até em São Paulo, vocês vão ver que muitos municípios não têm acesso à internet e, quando tem, a qualidade é ruim, cai toda hora. Sem uma internet de boa qualidade, todos os programas e ações que você faça, seja na área de educação, seja na área de correspondente bancário, seja na área financeira, ele não vai funcionar adequado. E nós precisamos, Malaquias, você é jornalista e sabe, nós precisamos apoiar, buscar trazer o pessoal das instituições, dos sites de notícias dos municípios, e as rádios comunitárias, as TVs comunitárias e educativas, para dentro do nosso contexto, nos apoiar nesse programa. Porque, ao nos apoiar, nós o apoiaremos também, e não ficar dependente de questão política partidária. Ter a autossustentabilidade. Muitas dessas rádios, muitas dessas empresas, elas se submetem à questão política porque não tem outra fonte de receita para se sustentar. Então, nós estamos, sim, buscando uma aliança com as rádios, e as TVs, e os blogs, e os sites de notícia, buscando que eles sejam nossos parceiros para promover e divulgar o cooperativismo no estado do Rio Grande do Norte. Nós precisamos fazer um trabalho da parte habitacional. Não é possível você fazer um trabalho... Existe no Brasil hoje 55 mil imóveis paralisados. Tem imóvel que está paralisado, que falta apenas 5%, 10% para ser retomado. E o imóvel paralisado, ele prejudica a cooperativa, prejudica a instituição. E você veja o seguinte, vocês se lembram que nós temos uma instituição chamada BNH. O BNH, ele só financiava projetos de cooperativa. Então, o BNH tem embaixo os Inocopos formavam as cooperativas, levavam o projeto para o BNH financiava. Então, nós precisamos resgatar o modelo de financiamento do sistema cooperativo habitacional, inclusive na área rural. Não no modelo que isso foi feito, porque hoje há um monopólio
Só quem financia a habitação, 80%, 90% da habitação, é estruturada em cima da Caixa Econômica Federal. Nós não temos nada contra a Caixa Econômica Federal, mas nós achamos que o sistema cooperativo, as cooperativas de crédito, os bancos cooperativos, podem e devem se integrar nessa área habitacional, seja na área urbana, seja na área rural, e financiar galpões, e financiar residência, financiar entreposto, financiar toda uma infraestrutura da construção civil que é necessária ao bem-estar e ao desenvolvimento econômico e social do nosso associado. Nós precisamos fazer uma situação da autogeração da energia. Vocês veem aí o governo falando, todo mundo falando sobre a autogeração da energia. 90% desse pessoal que está falando sobre a autogeração da energia, pelo amor de Deus, não sabe o que estão falando. Muitos deles é só no interesse econômico. Você tem uma ideia do nosso potencial? A autogeração da energia, a cada metro quadrado na nossa região Nordeste, cai por dia, por mês, cai entre 4 e 6 reais de energia solar por metro quadrado. Se você multiplicar esses metros quadrados por toda a região do nosso Norte e Nordeste, você vai ver aí que todos os meses cai bilhões de reais de energia solar. Se não bastasse a energia solar, o vento vê isso, multiplica esse potencial. O vento multiplica. E depois vem ainda os recursos naturais, o tratamento do resíduo, do lixo, o tratamento do gás que nós podemos usar. Então, nós podemos sim criar uma matriz energética onde o Nordeste seria o celeiro da produção da energia desse país, mas não nessa legislação que está aí. Essa legislação que está aí, da mesma forma como é levado o petróleo, é levada a energia. Todo o nosso potencial de geração de energia renováveis está sendo levado para as regiões mais desenvolvidas. Nós precisamos, sim, mudar esse contexto. Nós precisamos fazer uma otimização das propriedades rurais com agregação de valor à produção, à indústria. E nós precisamos implantar a central de comercialização que nós estamos fazendo. Você veja bem, nós precisamos fazer algumas ações na organização. A organização tem aquela filosofia de que nós fazemos arrecadação, 50% do Estado, 50% vai para a organização, que hoje é 60%. Sim, doutor, mas nós podemos criar um modelo onde tem um modelo idêntico ao Sescop, que tem um Fundecop, que tem um fundo também, que outros estados possam ajudar a região, não só a região do Nordeste, mas a região Norte também. Essas as minhas posições, essa é a minha posição. Por último, vocês vão ver aqui uma unidade de geração de energia solar sendo no deserto. Essa aí é no deserto, no mapa resto dos Estados Unidos, onde a água é retirada de 1.000 metros, e é uma unidade de foto solar, onde embaixo das placas tem uma produção de tomate e de pimentão. E isso você pode fazer aqui, não é obrigado a ser só tomate ou pimentão, pode ser muda, pode ser semente, pode ser, tem lugares que tem produção de peixe. Então, nós precisamos aproveitar o nosso potencial e nós agradecemos a vocês a paciência e ficamos 100% à disposição de vocês. Qualquer pergunta, qualquer comentário, qualquer sugestão que possam nos oferecer. Ok, doutor Roberto, muito obrigado pela explanação, obrigado pela apresentação. E, doutor Malaquias, quer fazer algumas colocações? Pois é, Roberto deu um show aí, né? Já estava sem fôlego aqui, Roberto. Trabalhasse muito, camarada. Mas eu queria rapidamente, Roberto, porque a gente já está se encaminhando para o fim, já temos 1 hora aí de conversa, dizer praticamente 2 coisas. Primeiro, nós dissemos no início que uma das grandes vantagens da cooperativa é gente cuidar de gente. Acho que a cooperativa ela precisa assumir essa sua natureza, assumir com mais destaque essa sua natureza. Gente cuidando de gente, cuidar das pessoas, sobretudo neste momento difícil, mas na vida inteira. Eu acho que essa é uma função primordial da empresa cooperativa.
Uma outra questão, Roberto e os que nos acompanham, cooperativa se situa no mundo do trabalho e não no mundo do capital. Então, a gente precisa conceituar bem isso para saber de que cooperativa ou de que cooperativismo nós estamos falando. Porque cooperativa não é uma organização de capital, é a organização do trabalho. E aí tem dois marcos regulatórios que eu acho fundamental para nós que fazemos cooperativismo. Um é a lei, e no Brasil eu me refiro à Lei 5764, né, que é a lei que marca, né, que é o normativo do cooperativismo brasileiro, né? E a Lei 5764 é uma lei bastante interessante, e ela diz claramente que cooperativa é sociedade de pessoas constituída para prestar serviço ao associado. Veja bem, cooperativa é sociedade de pessoas, portanto, não é sociedade de capital, isso está na nossa lei brasileira, constituída para prestar serviço ao associado. Cooperativa não é para fazer caridade, cooperativa não é para fazer isso, não é para fazer aquilo, é para prestar serviço ao associado. Então, isso está claro lá na nossa lei. E mais, né, que cooperativa é uma entidade sem fim de lucro, né, sem fim de lucro e não sujeita à falência. Então, essa é o que está lá na nossa lei 5764. Um outro marco de referência que eu gostaria também de colocar aqui para os amigos e amigas aí entenderem um pouco a questão do cooperativismo são os princípios doutrinários, né? O cooperativismo se encontra, como eu disse, no mundo do trabalho, não no mundo do capital. Ela arrenda o capital para remunerar o trabalho conceitualmente. E aí caberia uma discussão ampla para a gente entender um pouco mais disso, né? E tem um rol de princípios, um rol de valores que todos nós que fazemos cooperativismo no campo ou na cidade precisamos observar, né, para seguir fazendo o nosso cooperativismo, né? Eu não posso fazer cooperativismo de qualquer coisa, de todo jeito, de toda forma, né, do que me der na telha, né? Eu sempre digo, não se faz cooperativa do jeito que se quer, se faz cooperativa do jeito que a lei manda. E tenho dito mais, Roberto, para terminar. Tenho dito mais. O cooperativismo do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Nordeste, do Norte, né, não é melhor e nem pior um do outro, né? Eles são diferentes. Eles são diferentes, eles são diversos. E essa diversidade é que dá riqueza ao cooperativismo brasileiro. Portanto, nós temos um cooperativismo brasileiro forte, estruturado, né, com algumas questões a serem corrigidas, certamente, todos têm consciência disso, mas que cumpre um papel, eu acho, interessante. Precisamos o que mais? Avançar, ainda é muito pouco. O cooperativismo de crédito, por exemplo, tem 5%, 7% aí do sistema financeiro nacional. Há um desafio de ir para 20%. Né? Podemos ir? Claro que podemos ir. Né? Mas temos que ir para 20% como empresa cooperativa e não como empresa mercantil. Temos que ir para 20% como empresa cooperativa. O cooperativismo agro já tem uma participação muito mais expressiva. Está aí na mídia, na televisão, aí, né? Cooperativa é agro, cooperativa é tech. Né? Então, tem uma participação mais expressiva, porque também é a referência mais antiga do nosso cooperativismo, ou uma das mais antigas do nosso cooperativismo brasileiro. E assim os demais ramos, né? O cooperativismo de saúde, o cooperativismo de transporte, o cooperativismo de trabalho e outros ramos. Precisamos avançar muito mais. Aquele livro, aquele documento fantástico que você apresentou no início da sua fala, do Ladislau, lá do Canadá, ele, inclusive, já pregava isso, uma sociedade urbana cooperativada, né? que foi um documento da Aliança Cooperativa Internacional e da ONU, né? Uma sociedade urbana cooperativada, porque senão nós vamos criar uma sociedade urbana selvagem, né? De marginais sociais. E a cooperativa ela pode ser uma grande ferramenta
né, de gente cuidando de gente, né, e para humanizar as grandes cidades. Né? Não dá para chegar e as pessoas ficarem na beira dos canais, dos riachos, dos rios, né, morando em moradias infectas, subnormais, né? Eu acho que se a gente fizer um trabalho sério de parceria com o poder público, no sentido de buscar cooperativar mais gente, né? Cooperativar mais gente, nós vamos criar uma sociedade mais saudável, mais justa, mais participativa, mais democrática, né? E com mais inclusão, que é isso que, no final das contas, os objetivos do milênio, né, da ONU nos impõe até 2030. Então, amigos e Roberto, é um pouco isso, né? A gente precisa conceituar bem o cooperativismo, né? O que é que nós queremos fazer com o nosso cooperativismo, né? Para que caminho nós vamos seguir, e fazendo isso sempre de forma dialogada, construindo juntos, de mãos dadas, com as os diferentes entendimentos, para que a gente possa fazer um cooperativismo autogestionário, como ele deve ser, né? E aí eu tenho certo medo, sabe, Roberto, de aproximar muito o cooperativismo do poder público. Eu tinha um professor lá no meu início da minha vida, tinha um professor que dizia: olha, você nunca deve se aproximar muito do Estado para quando ele cair, você cair junto com ele, e nem ficar muito distante que pareça inimigo. Então, acho que a gente precisa exercitar uma coisa que nós ganhamos na Constituição de 88, né, no artigo 5º, inciso 18, que diz que o Estado brasileiro, o poder público brasileiro, não pode mais se imiscuir na vida das cooperativas, né? Nem na sua Constituição e nem no seu funcionamento. E não é bem isso que a gente vê. A gente vê um Estado lascivo, a gente vê um Estado com a mão pesada sobre as cooperativas, a gente vê um Estado querendo se apropriar das cooperativas, né? Então, a gente precisa exercitar um pouco mais aquilo que nós conquistamos na Constituição, né? Que é a autogestão. O que é a autogestão? É nos gerir por nós mesmos. Claro, obedecendo às leis do país, às normas, os normativos, mas praticando, exercitando o nosso processo de autogestão, tá? Que é assim que é o movimento cooperativo. Então, um pouco isso que eu queria colocar, Roberto. Acho que a gente precisa conversar muito, nós, eu, você e os demais, e as pessoas, os cooperados, os dirigentes, né, para ver se a gente vai construindo um cooperativismo novo, participativo, democrático, inclusivo, e para que a gente tenha uma sociedade mais justa, né, e mais igualitária ou mais equitativa, que no final das contas é isso que a gente busca, a felicidade das pessoas, como eu disse no começo da nossa conversa. Obrigado pela participação. Eu acho que a gente já está se encaminhando para o fim, né, Gil? Não sei se tem algumas perguntas, alguns questionamentos, né? Mas nós estamos aqui ainda para, se for o caso, fazer mais alguma participação. Eu queria, nesse momento, abrir aí o pessoal que está participando, só para informar, nós chegamos ao número total de inscritos nessa webinar, tá? Então, um número acima de 50 pessoas participando, gente de várias partes do Brasil, e isso deixa a gente muito feliz. Muita gente aqui do Rio Grande do Norte. Só para citar algumas pessoas que a gente vê aqui no chat: professor Walter Boriguelo, professor Emanuel Nunes, temos aqui também João Teles, Edson Donato, José de Alencar, Dr. Frederico Marques, da Copanest, todos eles, Adailson Machado, Medeiros, Grande Medeiros, Carlos Henrique, João Teles. Tem muita gente participando, mandando mensagens positivas. Denise Coelho e família Coelho também presente. Então, bem participativa na nossa webinar. A gente fica muito feliz com a presença de todos vocês. Temos uma pergunta aqui, tá? Vou abrir aqui, ó. Pergunta da participante Maria José de Brito, que é uma das nossas colaboradoras também no sistema Ocerno Sescop. A pergunta dela: temos 12 milhões de desempregados.
de que forma o cooperativismo, sendo um modelo de negócio mais justo, igualitário e preocupado com esse foco nas pessoas, como o doutor Malaquias bem pontuou, de que forma o cooperativismo pode ajudar a diminuir este quadro de desempregados no nosso país? Bom, da minha parte, eu acho que é uma bela pergunta, né? E o cooperativismo é para isso mesmo, é para juntar pessoas. Então, eu acho que na hora que nós tivermos pessoas juntas, né? E conseguir construir objetivos comuns e necessidades comuns entre eles, a gente pode construir negócios, né? Agora, o que é que acontece normalmente? É que você junta pessoas diferentes com objetivos diferentes e necessidades diferentes. Aí não dá uma cooperativa, aí dá um samba do crioulo doido, né? Mas na hora que nós tivermos pessoas juntas, com objetivos comuns e necessidades comuns, a partir daí nós podemos construir negócios. E esses negócios precisam ser, não importa o tamanho desse negócio, mas precisa ser um negócio com a participação de todo mundo. Não pode ser um negócio para um, ou para dois, ou para três. Tem que ser um negócio daquele grupo, né, que tem objetivos comuns e necessidades comuns. Gil, no caso, obrigado, Maria José, a pergunta também é pertinente. Uma cooperativa é um instrumento de política pública e privada. Ela pode, sim, fazer uma integração de pessoas para desenvolver as ações. Você sabe que uma cooperativa, ela vem desde a pré-história, desde quando duas pessoas se juntaram para somar força, formaram uma cooperativa, embora não tenha o nome de cooperativa. Então, se uma pessoa tem dificuldades, se soma com outra dificuldade, a dificuldade das duas é menor do que a de uma só. Então, as cooperativas podem, sim, em atividades comuns, se reunir realmente. Eu concordo com o Malaquias de que a questão da autogestão, nós tivemos tanto, encantou a autogestão, mas a autogestão ela tem uma situação. As cooperativas que estão desenvolvendo são as cooperativas que são monitoradas pelo governo, que são as cooperativas de crédito e as cooperativas de saúde. Então, a questão da autogestão ela é uma coisa relativa. Para ter autogestão, precisa ter consciência da sua responsabilidade. Então, essas cooperativas que estão querendo se constituir, as pessoas, cooperativa não é uma vara mágica, que o pessoal está em dificuldade, forma a cooperativa e resolve o problema. A cooperativa é uma instituição como outra qualquer, mas que pode, sim, Maria José, ajudar a reduzir essa situação de drasticidade ruim que nós estamos vivendo agora. Gente, eu acho que estamos no fim, né, Gil? Quero agradecer aí a Roberto pela oportunidade, a você, Gil, pelo carinho, pelo trato conosco. Quero agradecer aí e parabenizar pela iniciativa da OCB Rio Grande do Norte, saudar a nossa amiga Sônia, nossa grande gestora do SESCOP do Rio Grande do Norte, Eduardo Gato, né, que muito tem contribuído, inclusive participamos juntos há uns dias atrás de uma conversa dessa, virtual, e há tanta gente, Manuel Barbosa de Lucena, tanta gente boa, né, que eu vivi, convivi, conheci, né, e o tempo nos afastou nessa jornada. Quero agradecer muito, quero dizer do meu carinho que eu tenho pelo Rio Grande do Norte. Eu gosto demais do Rio Grande do Norte. Quando eu sempre posso, né, eu vou lá ficar uns dias, passear por ali. Né? Eu acho que o Rio Grande do Norte é um estado com um potencial extraordinário. Né? Você tem uma economia dinâmica. Então, acho que ali se faz um cooperativismo bonito. Eu sou ainda do tempo do MEB, Movimento de Educação de Bada, lá com o Dom Eugênio Salles, né, quando se construiu um cooperativismo, como eu disse no começo, bastante humanista, né, como deve ser toda e qualquer cooperativa. Né? Então, Roberto, obrigado pela oportunidade de conversarmos. Vamos continuar conversando e vamos ajudando a construir esse cooperativismo, que é um movimento tão bonito. Obrigado a você, camarada. Gil, tem mais alguma pergunta? Alguém fez mais alguma pergunta para falar aqui?
Tem muita mensagem aqui, parabenizando a live, agradecendo a vocês que estão participando, agradecendo pelas explanações. Tem muita mensagem por enquanto, né? A pergunta teve aquela de Dona Maria José, mas teve aqui, por exemplo, Dr. Frederico Marques, eu vou ler aqui a mensagem. Muito boa argumentação, mostra que o cooperativismo tem um potencial enorme em dar respostas aos problemas sociais e econômicos do nosso país. O caminho da cooperação é o mais lógico e mais humano. Essa é a mensagem do Dr. Frederico, que já foi, inclusive, um dos conselheiros, ainda é conselheiro nosso, né? Ainda é conselheiro nosso. Exatamente. Tem aqui uma mensagem também, excelente, vamos lutar bravamente para solidificar essas ações. Parabéns, Roberto e Malaquias. E as ODS são a cereja do bolo, foi José Medeiros. Adilson Machado, doutor Malaquias, o caminho é esse, cooperativismo. Carlos Henrique, parabéns, doutor Roberto, doutor Malaquias, pela excelente apresentação. João Teles, parabéns aos professores Roberto e Malaquias, muito motivador em suas falas. Obrigado pela parceria. OCSSE, né? Eu acho que é a Organização das Cooperativas lá de Sergipe, que estão aqui presentes também. Doutor Rodrigo Coelho, o senhor conhece, né, doutor Roberto? No Canadá. Lá do Canadá. Direto do Canadá. Excelente evento, espero que o sistema cooperativista seja a ferramenta que pode ser para que ajude o desenvolvimento social. Professor Manuel Nunes, professor lá da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, parabenizando também. Rubens Yoshida, lá de São Paulo, participando. Professor Walter Doriguelo, agradecendo a equipe. Obrigado também pelas palavras do professor Doriguelo. E, para finalizar aqui com Adilson Machado. E também acho que é uma mensagem de Maria José aqui, muitas ideias boas, ideias que necessitam de ações, planejamento e operacionalização de tudo. É isso. Por enquanto, são essas as mensagens. Tem mais uma pergunta que acabou de chegar. Se vocês estiverem aí ainda com... Ok? É o professor Manuel Nunes. É um menino. Professor Manuel Nunes. Será que a aproximação das cooperativas não se confunde com se misturar com o poder público? Será que a aproximação das cooperativas não se confunde com se misturar com o poder público? Será que não a mistura da economia cooperativa com a política um grande erro? Será que as cooperativas não precisam do poder público? Essa é a pergunta do professor Manuel Nunes. Eu dou a primazia para Malaquias e depois eu faço só um fechamento. Malaquias. Não, eu tenho uma posição, já expressei em parte aqui. Eu acho que nós temos que ajudar a construir um sistema cooperativista autogestionário. Evidentemente, esse sistema não pode ser independente do Estado, né? Seja de que o governo esteja de plantão, né? Agora nós temos um governo de direita liberal, antes tinha um governo de esquerda, não importa isso, quer dizer, seja de qualquer governo que esteja de plantão, mas a gente não pode estar muito próximo do Estado. Eu acho que o cooperativismo precisa construir o seu caminho, né? E o caminho do cooperativismo está claro, está definido na própria legislação, está definido nos seus princípios doutrinários, que é um caminho da autogestão. É assim no mundo inteiro, a não ser naqueles países onde tem governo forte e que toma de assalto a cooperativa. Nos demais países democráticos, o cooperativismo constrói seu modelo, seu processo de autogestão. Acho que também no Brasil a gente precisa ter bastante cuidado, né? Como dizia meu professor, nem ficar muito perto, que quando ele cai, você caia junto, nem ficar muito distante, que pareça inimigo. E aí construir o nosso modelo autogestionário, que é isso que é a cooperativa. No meu caso, obrigado, professor Manuel. Muito bom Malaquias ter respondido, porque eu faço dele parte das palavras dele. Um cooperativismo, ele não pode prescindir de estar, de alguma forma, integrado com as ações do governo. Mas não pode usar a cooperativa utilizar a cooperativa como instrumento político partidário. São coisas diferentes, são situações diferentes. A cooperativa deve, sim, ter um bom relacionamento com o poder público, mas não deve ficar dependente do poder público.
tem que ter posições, quando for situações que tem que se posicionar favorável, é favorável. Quando for não favorável, não favorável. Agora, na minha integração, a Malaquias respondeu 90% das minhas colocações, eu faço as palavras de Malaquias. Ok, amigos. Obrigado, Roberto. Obrigado, Gil. Obrigado, Malaquias. Até a próxima. Até la vista. Hasta la vista. Obrigado a todos que participaram. Obrigado pelos elogios. Obrigado aos companheiros do Rio Grande do Norte e aqui de Pernambuco também, do Nordeste. Todos nós somos irmãos da mesma causa. Gil, dê um agradecimento em nome da organização. Você é um ênfase. Ok, doutor Roberto. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado pelas intervenções, pelas perguntas, pelas palavras, pelo incentivo que vocês nos deram aí, continuam nos dando sempre para que a gente possa continuar realizando esses eventos de formação, capacitação e treinamento dessa maneira virtual, né? Nos adaptando a esse momento que estamos vivendo, que todos nós esperamos que passe o mais rápido possível para que a gente possa voltar às nossas atividades presenciais, contando com todos vocês sempre. Muito obrigado, boa noite a todos. Pois não, Fique doutor? em casa, né? E Cuidado. Quem puder que permaneça em casa, né? Se você casa. puder, continue em casa, é a mensagem. Doutor Roberto? Muito obrigado a todos. E faço minhas palavras de Gil. Boa noite e até a próxima. Até a vista. Até logo, vocês. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Um abraço. Um abraço.